Hi class. Okay class, today we're gonna talk about simple past, okay, or present perfect tense, PPT. We're gonna exercise, we're gonna practice, okay? So let's see. Simple past. We use it when the action is in the past and it is definite. Okay, so you define the action. You say when the action happened. Você define, você diz quando a ação aconteceu. So, for example, last Monday, I had a difficult test. A segunda-feira passada eu tive uma prova difícil. Quando que eu tive uma prova difícil? Last Monday. When I was a child, I studied at that school. Quando eu era criança, eu estudei naquela escola. Quando que eu estudei naquela escola? Quando eu era criança. So you see here, vocês percebem aqui, ó, que nós marcamos a ação. Nós dizemos quando ela ocorreu, nós a definimos. Quando você faz isso, você tem que colocar o verbo no passado. Passado simples. Então, aqui eu tenho um verbo irregular, passado do have é had, I had, e aqui eu tenho um verbo regular, que eu tirei o y, né, e acrescentei ed, porque antes tinha uma consoante, tá? Agora, aqui nessa outra situação, ó. We use it when the action in the past is indefinite. Então, aqui ela está indefinida, indefinida. E a gente acaba falando que é uma ação no passado também, ó. Por isso que acaba traduzindo no passado, mas não é passado, que não tem definição. Então vamos lá. We have studied at Trajano. Nós temos estudado, ou nós estudamos no Trajano. Tem tempo, galera? Não. No time. Então é PPT. I have gone to Brazil many times. Eu tenho ido, eu fui ao Brasil muitas vezes. Tá marcando? Não. Muitas vezes não significa que foi esse ano, o ano passado, o mês passado, em 1900 e bolinha, em 2000 e bolinha, tá? Então, ó, no time again. Se você não tem tempo, então é PPT, ok? Aqui a gente tem os signal words, que são os marcadores de tempo, só para relembrá-los, quando aparecer então essas palavrinhas lá no final da oração, o verbo deve ser conjugado no passado simples. Yesterday, ontem. A week ago, o ago é o marcador. A semana anterior, passada aqui, ó, a semana atrás. Last night, o last, a noite passada. Last month, o mês passado. In, marcando a data, né? In 2007, em 2007. Marcadores do PPT, ó. This week, esta semana. This month, este mês. This year, este ano. Today, hoje. Since, desde. For, por ou a. Ever nas perguntas, já no sentido de alguma vez. Yet, nas perguntas fim de frase e nas negativas, not yet, ainda não ou já. Already, já no sentido de que já aconteceu. Just, já no sentido de que acabou de acontecer. Recently, recentemente, fim de frase. E lately, ultimamente, também fim de frase, ok? Então vamos praticar? Let's practice, ok? Então vamos lá, ó. An interesting class last night. Primeira coisa que a gente tem que ver é o tipo de frase, se ela é afirmativa, negativa ou interrogativa. Nesse caso, ela é uma afirmativa. Então, pede que flexione o verbo se for no passado, ou no particípio, ou no PPT também, né? E a segunda coisa é verificar se tem marcador. Tem. Last night. Last night é marcador de
passado. Então, I had, verbo irregular, an interesting class last night. Ok? No outro, é uma pergunta, ok? E deixou um espaço aqui, né, já para eu colocar o verbo auxiliar para essa pessoa aqui. E vamos ver se tem marcador. Tem de novo last, ó, last week. Então, that new dress Susan bought last week. Então, did you see? Você viu? Pergunta. Você tem que usar o verbo auxiliar seguido da pessoa, mas o verbo sem flexionar, né? Porque você está usando o verbo auxiliar, ó. Did you see? Você viu aquele novo vestido que a Susan comprou a semana passada? Next, Sergio, that new house on the beach. Não tem marcador, não vi palavrinha nenhuma. Então, se não define o tempo, é PPT. Outra coisa, é uma negativa. Então, lembra a formação do PPT? Have mais past participle ou has mais past participle. Então, o Sérgio é terceira pessoa do singular. Então, vai ficar has not ou hasn't. E o verbo buy vai para o particípio passado, que é a terceira coluna dos verbos irregulares. Hasn't bought. Sérgio não tem comprado, Sérgio não comprou aquela nova casa na praia. Edward his keys again. Então, Eduardo perdeu suas chaves de novo. Falou quando? Não. Então, é PPT. Quem que é o Edward? É ele, terceira do singular. É uma afirmativa, então fica has. E o lose, ele é verbo irregular. Ele vai lá para a terceira coluna. Ele fica lost. Edward has lost, ok? The police me on my way home last night. Uma afirmativa e eu tenho last night. Last night é simple past. Então, vou ter que conjugar o stop no passado. Vai ficar stopped. Como ele é um verbo terminado em CVC e ele é um verbo monossílabo, ou seja, de uma única sílaba, nós somos obrigados a dobrar a última letrinha aqui e daí acrescentar o ED. Tá? E lembrando que esse ED tem som de T, porque o P não tem som, né? Stop, stopped. The police stopped me on my way. Next, I to the movies 3 times last week. Last week, semana passada. Então, eu fui, né, ao cinema. Ó, aqui é afirmativo. Eu fui ao cinema 3 vezes semana passada. Porém, eu não gostei de nenhum dos filmes. Já estou falando no passado. Continua falando no passado, porque a ação não continuou, o filme não continua daquele momento até agora. Já foi, então tudo vai ser passado. Ó. I went to the movies 3 times last week. Então, verbo irregular, afirmativa, segunda coluna. Vou passar para a negativa. I didn't like. Eu não gostei de nenhum dos filmes. Aqui na próxima, eu tenho o marcador for a long time, que é PPT, e a negativa, e é why. I have not, I haven't talked to Luis for a long time. Eu não tenho conversado com o Luiz já há um longo tempo, ok? Próximo é uma pergunta, eu tenho just é marcador de PPT. E ela quer que eu faça a pergunta para you, ó. Então, quem usa o you tem que usar have. Have you just o quê? Arrived? Você já chegou? Have you just arrived? Próxima. Is Mr. Nakajima in? O senhor Nakajima está? Não. Ele já foi para casa. Eu tenho um already. Already é marcador de PPT. Então, no, he has already gone. Ó, he has already gone. Ele já foi para casa. Na próxima, when I was 18, I tananana. When, passado, simple past, quando eu tinha 18 anos. Então, eu vou conjugar o verbo learn. Ele pode ser tanto regular quanto irregular. Pode ser learned ou learned. I learned how to drive. Eu aprendi a dirigir. Next, vamos lá. To Japan.
não tem marcador, então só pode ser PPT. Pergunta, então vai ficar Has he been to Japan? Ele já esteve no Japão? Next, Harold to Spain on his last vacation. Nas suas últimas férias. Passado, positiva, é um verbo regular, então só acrescenta ed. Harold traveled to Spain, viajou para a Espanha nas suas últimas férias. Se fosse em inglês britânico, podia dobrar o L aqui e acrescentar ed, tá? Porque toda palavra que termina em L no britânico, dependente de ser tônico ou não, eles dobram. Próximo, eu tenho never. Jeans for you, lembra? Never, marcador de PPT. Então, can you believe Hugo has never seen the sea? Você acredita que o Hugo nunca viu, ó, has never seen, nunca viu o mar? Claudio to California last year. O Cláudio não viajou para a Califórnia o ano passado. Então vamos lá. Cláudio didn't travel. Não flexiona o verbo porque estava fazendo uso aí do auxiliar de passado. Não viajou para a Califórnia o ano passado porque ele preferiu ficar em casa. He preferred to stay home. Olha aqui. Prefer. CVC. Forte. Tônico. Então, sou obrigada a dobrar a última consoante e acrescentar ed. Ok? Bianca to memorize the alphabet, but it's too difficult for her. Tem marcador? Não, não tem. Você está falando que é difícil para Bianca decorar o alfabeto. Então, é PPT. Bianca has tried. Bianca, terceira pessoa do singular. She has tried. O verbo também é um verbo regular terminado em consoante mais Y. Vamos lá, para terminar. Bia, some chocolate for Easter last class. Aula passada, passado. Então, eu tenho uma afirmativa. Sei que o by é verbo irregular. Vou lá na segunda coluna e vejo que ele é bought. Bia nos comprou um pouco de chocolate para a Páscoa, a aula passada. Next. Polly over 20 hours for her midterm exam last week. Passado de novo, ó. A Polly estudou mais de 20 horas para o seu exame intermediário, né? Na semana passada. Studied. Terminou em consoante mais Y, ele é verbo regular, a gente tira o Y e acrescenta IED, ok? Vamos aqui para a penúltima. Skydiving in his life. Não tem tempo. É para fazer a pergunta para o Hugo, ó, se o Hugo já praticou skydiving na vida dele, né? Então, has Hugo gone skydiving in his life? O Hugo já praticou, já fez skydiving na sua vida? Yes, he and Bernardo. Então, eles, they have gone. Toma cuidado, ó, um sujeito no plural. They have gone skydiving together. Ok, class? Eu espero que esses exercícios ajudem a vocês tirarem, né, a clarear as dúvidas que vocês tinham e ajude vocês a fazer os próximos exercícios aí, ok? See you, bye bye.